Olá, borboletas! Bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Pagioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui uma psicóloga maravilhosa, Patrícia Maretti. Paty, seja muito bem-vinda. Bom dia, Priscila. Obrigada pelo acolhimento, né? É muito bom estar aqui contigo, é muito bom compartilhar com você o de hoje. E hoje vamos falar aí sobre saúde mental das mulheres, sobre um assunto que está muito em alta hoje, que é depressão, e um assunto que é pouquíssimo falado, que é o alto índice de suicídio. Vamos falar de prevenção de suicídio, como cuidar aí das nossas gerações. E vamos começar, Paty. Eu queria que você falasse o porquê, contasse um pouco da sua história, o porquê da psicologia, como que você foi trilhando esse caminho aí. Ok, bom, eu sempre gostei de histórias, né, de conversar, sempre gostei de histórias do ser humano, de estar do lado do outro, né, de ajudar o outro. Fui para psicologia, ainda sempre soube que eu ia para psicologia mesmo. E aí, desde pequena que eu falo, agora você pensando, você perguntando assim, me veio, desde pequenininha eu sempre pensei na questão da psicologia. E aí fui para avaliação, trabalhei no hospital universitário, na saúde mental, né, no ambulatório de saúde mental, fui do exército, fui militar temporária, dei aula para vigilante de relações humanas em academias de formação de vigilante, e há 5 anos atrás, em 2016, na verdade, em 2016, eu tive o prazer de participar como militar temporária do Exército, na formação, na elaboração, na implantação do programa de prevenção ao suicídio. E foi aí que eu comecei a minha paixão, né, por esse tema, né, que muitas vezes, hoje eu falo que eu respiro essa questão da depressão, essa questão da prevenção ao suicídio. Às vezes as pessoas falam, você trabalha com suicídio? Eu falei, não, eu trabalho com a prevenção, é diferente, para que a pessoa, porque hoje, o que a gente percebe? As pessoas vão muito para a questão de médicos, fazem os check-ups e tal, né, mas muitas vezes perdem o check-up principal, que é a saúde mental. Não vão para o psicólogo, não vão. Então, na verdade, o grande foco que eu estou trabalhando hoje, que eu tenho trabalhado hoje, é a questão, sim, da prevenção do suicídio e das pessoas procurarem e darem atenção a essa questão da saúde mental. Então, e aí, assim, desde então eu trabalho fazendo palestras, fazendo projetos, né, dentro de empresas, dentro de órgãos públicos, para diminuir essa questão e que as pessoas, não sei se a palavra é diminuir, mas eu diria que assim, para que as pessoas fiquem mais atentas, tanto empresa quanto profissional fiquem mais atentas à questão da saúde mental mesmo, que fique uma coisa mais, ainda é um tabu, então que fique mais, Sim. ainda é uma coisa do tipo, você faz psicólogo, você faz, não sei, as pessoas ainda têm medo, né? Eu falo, as pessoas, quando você fala, eu sou psicólogo, você está me analisando? Não, não estou analisando o tempo todo, a gente não trabalha o tempo todo analisando os outros, mas essa questão do tipo, de deixar mais à vontade, tanto a empresa, facilitar essa comunicação da empresa com o funcionário ou com o colaborador. E hoje as mulheres têm apresentado mais depressão ou têm transparecido Eu mais? diria que como está tudo muito aflorado, a gente está sobrecarregado, existe uma sobrecarga feminina, sim, é trabalho, é filho, é família, né? Essa cultura do tudo tem que acontecer, tudo tem que ser perfeito, né? Eu tenho que malhar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que, né? Essa perfeição traz uma sobrecarga. Se a gente for observar, tá de 10 pacientes, vamos botar assim, 10 pacientes que eu tenho, ou de 10 amigas que eu tenho, 11 tomam remédio controlado, né? Estão mais ansiosas, estão mais de um movimento mais complicado. Então, ao mesmo tempo que existe uma procura maior,
né? Existe também, principalmente das mulheres, porque a gente está entrando em sobrecarga, é burnout e tal, existe uma, vamos dizer assim, as pessoas acabam escondendo também que tem esse problema. Uhum. Pela questão do tipo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer pelo dia a Eu dia. tenho sempre que estar bem, eu não posso transparecer minhas entre aspas, fraquezas, Fraquezas. Só né. que se a gente observar, são nas nossas fraquezas que a gente encontra a nossa fortaleza. É na nossa fraqueza que a gente encontra. Se a gente está o tempo todo se escondendo, se escondendo, se escondendo, eu tenho que estar bem, eu não posso chorar, eu tenho que conseguir isso. Eu tenho o quê? Eu tenho um bloqueio com essa frase, eu tenho o quê? Né? E a gente precisa mudar o eu tenho o quê por eu escolho. Eu escolho fazer. Olha a leveza que dá. Eu tenho que trabalhar. Não, eu escolho trabalhar. Eu tenho que ir para academia. Eu escolho ir para academia. É muito mais leve. Sim. Não vira. Eu tenho que traz a questão da obrigação, Hum. né? E hoje a gente está vivendo no automático. A gente percebe que as pessoas estão muito no automático, né? Então todo esse acúmulo de tarefas, ser, tipo assim, aquela que dá conta de tudo, tem contribuído muito Sim, para isso, a né. Mulher Maravilha. Até a Mulher Maravilha também tem suas fraquezas, né? Até a Mulher Maravilha tem suas fraquezas. Então a gente precisa trabalhar com essa questão do limite, do dizer não, do limite, né? Do eu não consigo, eu não dou conta, eu não preciso fazer tudo perfeito, né? Eu posso até tentar, eu posso até, mas eu não preciso estar com aquela coisa, com aquela sobrecarga. E delegar. Eu diria que o maior problema da mulher hoje é delegar. Então, eu vou levar, mas você não lavou a louça como eu gostaria que você lavasse. Sim, mas Sim. lavou, aceita como ele, né? Você não fez o que eu queria porque, né? Então, assim, a gente precisa delegar e aceitar o outro como ele é. E uma pressão social que assombra a gente, porque se você trabalha muito, você está deixando a desejar em casa, se fez a opção por ficar em casa, você não está trabalhando, você não está sendo uma mulher produtiva, e isso vai entrando na nossa cabeça e vai gerando toda essa Essa Sim, ansiedade. essa ansiedade, essa tristeza, são os julgamentos. Se a gente observar como a gente é julgado o tempo todo, Uhum. né? É a questão da beleza, é a questão do trabalho, se você trabalha, está errado. Se você trabalha muito, está errado. Se você trabalha pouco, está errado. Se você não trabalha, está Tá errado. errado. Tudo está errado, se a gente for observar. Então, Uhum. esse menos julgamento, julgar menos, né? Eu diria que se a gente julgasse um pouco, e vou te falar, entre mulheres mesmo, né? A gente se julga muito mais e a gente Sim. se cobra muito mais do que, por exemplo, o masculino, vamos dizer assim, né? Então tem uma competição aí veladinha, né? Então a gente precisa trabalhar esse menos julgamento, menos julgar. Vamos aproveitar mais, vamos desfrutar mais e sem ficar julgando, porque a gente julga o outro e nos Julga, o julga o autojulgamento ali. auto-julgamento, o que é pior, porque parece que a gente está se flagelando o tempo todo, né. E hoje, Paty, a gente tem uma taxa alarmante aí de alta do suicídio entre as mulheres, Uhum. que não é Divulgado. divulgado, que não é falado, que não tá, assim, nas Sim, notícias. Que leva a isso, assim, essa falta de procura, esse esconder os sentimentos? vamos lá. O suicídio é um problema de saúde pública, né, que a gente não tem muita divulgação. Né, existe uma cartilha, né, dos próprios meios de comunicação para como falar, como fazer, como acontecer, mas acaba que eles não obedecem muitas vezes, e aí se colocou uma forma do tipo: "Não vamos falar", então as pessoas não divulgam muito, né. Até para não acontecer o efeito reverso, né, que a gente chama de efeito Werther. Sim. Você divulga de uma forma errada e aí as coisas podem piorar. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. O que acontece? Hoje, as mulheres, estão tendo, não é que mais acesso às formas, isso sempre aconteceu, Uhum. né, a questão do suicídio sempre aconteceu. O que está mudando hoje? Hoje a gente tem mais acesso às informações, a questão da internet e tal, e tem um outro, fator também, na questão as mulheres tentam mais. Se a gente for observar em número absoluto, existem uma maior quantidade de homens
no autoextermínio, mas a taxa da mulher da tentativa, ela é muito É maior, maior. porque muitas vezes ela busca um lado mais, digamos assim, não sei se seria a palavra adequada, mas um lado mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Não muito violento. O homem não, o homem ele é mais letal nesse ponto. Uhum. Então a tentativa, né? Ah, mas ela quer chamar a atenção. Não. Quando uma pessoa tenta Não é suicídio, para chamar não é para atenção. chamar atenção. Não é para. Ou quando ela fala, por exemplo, quando você fala assim, ah, Paty, o que pode levar a isso, né? Um grande número, a maior parte dessas pessoas, eu diria que 90% das pessoas que cometem suicídio, elas têm um transtorno psiquiátrico instalado, seja ele diagnosticado ou não. Então, por exemplo, a depressão, bipolaridade, uma esquizofrenia ou qualquer outra coisa assim, né? Junto a isso, você pode ter um problema financeiro, um problema de álcool e drogas, que a gente está vendo um aumento muito grande do uso de álcool e outras drogas, né? Você pode aí ter problemas hereditários, né? No sentido Sim. de a questão da família. Se você tem uma família que já cometeu suicídio, que tem alguém que já cometeu suicídio e tal, fique atento, porque pode ser um fator que a gente chama de fator de risco, né? Então, fora também essas questões no sentido de o desemprego, né? Então, financeiro, todos esses, eu diria que se a gente pensa, né? Por que pode? Parece que é uma coisa muito linear a questão do suicídio. E não, na verdade, o suicídio ele é um fator multidisciplinar. Multidisciplinar não, multifatorial. Uhum. São vários fatores que fazem que a pessoa tem. O próprio o depressão pós-parto. Sim. A depressão pós-parto, né, fugiu agora, corta aquela depressão de criança, que logo depois da criança, o blue, Eu esqueci o nome, mas é menina, aquela logo depois, depois. né? Então, assim, aquela depressão, ela também causa, né, pode causar, né? Então, assim, a gente precisa. E isso é engraçado, porque todo mundo tem a percepção assim: você acabou de ter um filho, então você é a mulher mais feliz do Você tem que mundo, estar porque plena. você tá com o seu neném aí. E Só não que não sabe o que tá passando dentro. dentro, você tá todo mudando, teu corpo tá mudando, teu comportamento tá mudando, tá tudo modificando, e você precisa, né, ajustar isso, né? Então, assim, e às vezes a depressão ela aparece, né? Logo depois, e depois a depressão pós-parto pode aparecer até 6 meses depois que o neném nasceu, pode começar até 2 anos, ela pode aparecer. Então, assim, a gente precisa estar atento a isso, né? Então, todos esses são fatores de risco, né? São fatores que a gente precisa observar, né? Então, eu comecei, Paty, mas como é que eu posso observar melhor isso, né? Como é que eu posso estar mais atenta a essa questão de familiares e tal? Falas. Por exemplo, se eu chego para você e digo assim, Pri, tá tão difícil para mim, sabe que eu tô querendo me matar? Seria tão legal, né? Eu não aguento mais algumas frases, né? Eu não aguento mais, eu não dou São conta. sinais São que devem ser sinais. percebidos, né? E às vezes a gente está tão atolada com um monte de coisa que a gente não percebe. A gente não percebe que aquela pessoa está falando assim, ei, eu quero ajuda. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda. Sim. Tem gente que me pergunta assim, por que o homem muitas vezes se mata mais, tem uma taxa maior e tal, e a mulher a mulher fala mais. A mulher, para sentar perto das amigas, a gente vai sentar, vai falar mal da vida Ela alheia, expressa expressa mais. mais. O homem, ele guarda, né? Então, assim, a gente precisa, mas às vezes a gente não leva a sério. Então, às vezes a pessoa tá ali sentada, bebeu e tal, não sei o quê, falou, tá, mas o que ela tá falando para mim? O que ela quer dizer para mim? Eu não aguento mais, por quê? O que tá acontecendo? Né? Às vezes um simples café, às vezes um simples estar junto, às vezes um simples não falar nada. Vamos comer chocolate, né? Ou vamos ficar presente, né? Porque o que acontece muito também? A gente senta e vai e começa a julgar. Tá acontecendo isso e isso Sim. comigo. Mas eu fiz isso, comigo melhorou. Com você não melhorou? Por que com você não melhorou e tal? Às vezes você não precisa, deixa a pessoa falar.
Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa conversar, deixa a pessoa colocar para fora, Uhum. né. Então eu acho que tudo isso, reforça e ajuda a questão da questão da depressão mesmo, a questão da presença, a questão de ouvir mais. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, para justamente falar menos e E ouvir ouvir mais. A mais. gente faz ao contrário, né. Então assim, a gente faz muito ao contrário, então a gente precisa se cercar mais e de coisas boas, e de coisas boas, Uhum. né. E como todos esses problemas influenciam ali na rotina, no cotidiano da mulher, as alterações que ela vai apresentando? Muitas vezes uma irritabilidade, muitas vezes uma ansiedade, um choro fácil, né, um afastamento, né, aquelas pessoas que muitas vezes mudam de comportamento muito rápido, aquelas mulheres que mudam de: "Ah, eu não bebi, agora eu bebo e", né, e toco o terror, né. Ou aquelas pessoas que muitas vezes: "Ah, eu não", essa mudança de comportamento muito rápido, Uhum. ela é Então prejudicial. são sinais a serem São observados. sinais a serem observados. Essa irritabilidade, muitas vezes a insônia. Né, a insônia, uma falta de atenção, uma das coisas que a gente não percebe, mas que é um sinalzinho da questão da depressão, quando a depressão está começando, a gente não consegue, é um rebaixamento no cognitivo. A gente começa, por exemplo: "Ah, eu sempre trabalhei assim, eu sempre fiz isso", "Putz, mas eu não estou conseguindo fazer". Opa, vamos observar: "Putz, eu sempre fui boa nisso". Né? Uhum. E hoje em dia eu não estou conseguindo. O que está acontecendo? Né? Esse rebaixamento cognitivo é um sinal, né, de pode Uhum. ser um sinal de uma depressãozinha, de uma ansiedade aparecendo, aquele coraçãozinho acelerado que muitas vezes a gente fala: "Ai, meu coração está um pouco mais acelerado hoje", né? Eu estava vindo para cá e dá ansiedade, dá, né? Sim, sim. Aí eu falei: "Gente, como a gente fica ansioso na coisa nova, né?". E aí eu botei uma música e tal, então a gente precisa também aprender a se autorregular, né. Da mesma forma que ontem, quando eu estava vindo para casa, eu tomei uma cortada no trânsito, eu falei: "Gente, como é que essa pessoa tá?", né. "Por que essa pessoa tá assim? Tá tudo tranquilo, são 8 horas da noite, o trânsito tá fluindo, o que que tá acontecendo?". Mas a gente tá nessa ansiedade, nessa coisa meio maluca, assim, então a gente precisa olhar mais para isso e observar melhor. E é isso, assim, às vezes a pessoa vem, às vezes ela fala mais grosso com você, às vezes e às vezes a gente vê assim: "Gente, mas o que que eu fiz?" E é sobre ela, não é sobre você. Né, e às vezes a gente fala: "Não, é pra", não, não, é sobre ela que tá assim, então O sentimento é o dela, não é sentimento é seu. dela. Então assim, esses sentimentos de ansiedade, de irritabilidade, uma agressividade maior, né, uma desatenção, um rebaixamento cognitivo, né, a pessoa começa a reclamar, a falar muito negativo e pensamento negativo. "Ah, eu não precisava estar aqui, eu não queria estar aqui". Essa coisa do pensamento negativo parece que lembra, na nossa época tinha aquele hard, aquela hienazinha, "Ó Sim. vida, ó céus" e Nossa, tal, "Ó azar", né, aquela, parece que tem uma nuvenzinha que fica, né. Então assim, a gente precisa trabalhar com essa questão, né, são pessoas que assim, a gente precisa olhar, são sinaizinhos que a gente precisa, até para nossas crianças. Né, crianças muitas vezes, a gente estava falando antes, né, da questão da adolescência, sim. como é difícil a gente identificar esses adolescentes que muitas vezes, estão passando por um processo complicado. E nós como mães, a gente precisa estar mais atento Uhum. à fala, né, muitas vezes eu falo assim: "Ah, eu tenho um pequeno de 12 anos, aí ele está mais chateado, está mais atacado e tal, não sei o quê", faço uma pipoca, vou para o quarto dele, "Vamos ver alguma coisa, vamos ver um filme", "Ah, eu não quero você aqui", "Não, mas eu vou ficar". Nem que eu fique em silêncio, Sim, é a mas tá ali presença, tá ali junto. junto. Então a gente precisa estar mais atento, a gente precisa ouvir mais. Eu diria que o grande segredo é a gente parar de falar, né, e ouvir. O grande segredo é esse. Adoramos ouvir histórias. Compartilhe alguma história, assim, lógico, sem identificar a pessoa que você acompanhou esse processo, que estava, assim, numa depressão ou que você ajudou aí nessa questão de Bom, suicídio, assim, quais foram os sinais que a pessoa deu, como que ela superou essas eu barreiras? tive o prazer de atender uma pessoa, ela tinha na época mais ou menos uns 30 e poucos anos, e ela tentou 3 vezes.
ela de diferentes formas. Ela chegou para mim na terceira tentativa. Na terceira tentativa, casada, com filho, a vida, é que eu falo, vida perfeita, supostamente a vida perfeita. E aí, ela foi e a gente começou a trabalhar a questão da autovalorização, né? Ela não se via, ela não se cuidava, ela não se olhava, né? Ela ficou comigo, eu acho que uns 3 anos, uns 3 a 4 anos. E a gente trabalhou, então, essa questão do, do, do autocuidado, do casamento, do próprio casamento dela, de refazer o casamento, né? No sentido de tudo parecia, ela vivia para o outro, né? O tempo todo ela estava vivendo para o outro, né? E aí eu lembro que quando a gente fez uma primeira reunião com o marido e a família como um todo, né? Aí o marido falou assim: eu tenho uma outra mulher. Eu tenho uma outra mulher dentro de casa e tal. Hoje ela se percebe, hoje ela se olha, hoje faz exercício. Ela detestava exercício físico. Sabe aquelas pessoas assim, detestava exercício físico? Cabelo para ela era uma coisa que assim, ela não ia para o salão e tal. E de repente a gente começou a resgatar esse feminino, que muitas vezes estava escondido. Que muitas vezes, pelo dia a dia, pelo trabalho, por isso, e pelos filhos também, ela tinha filhos pequenos, que Sim. depois foram crescendo, né? Mas pelo excesso de coisa que ela tinha que fazer. Então, eu diria que foi para mim, hoje a gente virou amiga, na verdade, depois de tanto tempo. Hoje eu não a atendo mais, mas vira e mexe, acompanho ela pelos stories e tudo. Mas virou uma amiga que, pelo menos uma vez por ano, a gente senta, né, para fazer o que eu chamo de manutenção. Manutenção Sim. do café. A gente senta num café e tal, e vai conversar sobre a vida, no sentido de. Mas eu diria que foi a coisa mais. Foi o atendimento mais complexo, porque realmente, assim, ela não queria mais viver, ela já estava decidida e tal. Foram 3 vezes para tirar ela de todo esse processo, né? A gente precisou da questão medicamentosa, que muitas vezes é a questão que aflige, porque o remédio engorda, o remédio muda o hormônio, ou muda a estrutura corporal, Sim. né? E aí, às vezes, as mulheres não querem tomar, se E recusam a muitas tomar pessoas são resistentes a entrar com a com a medicação, medicação, né. porque vai viciar. Eu diria que o que vicia? Vicia cigarro, vicia chocolate, vicia o próprio café. Agora, a medicação dada por um médico que muitas vezes estudou para isso, ele sabe a dosagem, ele sabe. É diferente de eu chegar e falar: Priscila, vem cá, qual que é o remédio que você está tomando? O que você está tomando e Vou tal? tomar também. Vou tomar também, me arruma uma receita? E é diferente disso. Agora, quando o médico faz isso, né, ele sabe o que ele está fazendo. Então, a gente precisa ter essa confiança. Então, a gente fez a questão, ela também trabalhou, eu tô lembrando aqui da história, ela também trabalhou com terapias alternativas, a gente trabalhou com terapias alternativas, barra de axis, o próprio Theta Healing, meditação. Então, a gente fez, né, porque para a depressão é importante. São os 4 pilares, a psicologia, a psiquiatria, muitas vezes com a necessidade da medicação, Sim. exercício físico, né, e a meditação. Eu diria que com esses 4 pilares, cara, vai, né? E a gente foi fazendo. Então, assim, durante 4, 5 anos, ela ficou comigo. E aí eu falei: não, agora pode voar sozinha. Então, um beijo para você, que quando você assistir isso aí, você vai assistir, você vai saber quem é, né? Então, assim, é muito gostoso quando a gente vê, né? Da mesma forma, adolescentes, da mesma forma. Então, é muito bom quando você olha e você fala assim: a gente caminhamos juntos, né? Porque o psicólogo não faz nada se o paciente não fizer a parte dele também, Sim. né? Então a gente tem é uma junção, é chave e fechadura, né? Então é muito gostoso. E a gente já falou muito, assim, dessa importância da gente estar bem, porque querendo ou não a gente tem que cuidar de filhos e das próximas gerações que estão por vir. Como que a gente pode estar cuidando da saúde mental deles? Eu diria que assim, falar das emoções. A gente foi de uma geração em que chorar era feio, engole o choro,
né? Não pode chorar e tal, mas hoje a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, os próprios filmes que estão aparecendo aí, né, que falam sobre a emoção Sim. e tal. Então, a gente pode muitas vezes utilizar as emoções, explicar o que que é alegria, o que que é tristeza e, na verdade, e significar, né? Vamos dizer assim, isso que você está sentindo é tristeza, né? Por exemplo, o meu filho de 12 anos é um torcedor nato do Botafogo. E ano passado ele sofreu com a questão do jogo do Palmeiras e tal, né? E aí, que teve uma virada, estava ganhando e tal, e ele dizia: Mamãe, tinha que ganhar, tem que ganhar. E ele chorava, ele batia na mesa: ele tem que ganhar, ele não pode perder. E eu falei: Isso que você está sentindo é decepção. Você está decepcionado. Era uma raiva com decepção. São E a gente precisa identificar isso, porque e às vezes saber lidar com saber essas lidar, porque a gente às vezes, nem a gente como adulto, muitas vezes sabe o que que a gente está. Eu estou ansiosa, eu estou deprimida, eu tô. Então a gente precisa olhar para aquela emoção e falar: o que que você está sentindo? É tristeza? Eu digo: isso que você está sentindo? O que está acontecendo? Isso é decepção. Você está decepcionado porque o teu time, né? Porque muitas vezes se a gente sim. vai escondendo, não, isso aí passa, para e tal, não sei o que, tarará, isso passa. Não, não passa, porque você vai continuar sentindo e aí eu não sei identificar. Então o legal é, sentiu? Identifica. Tô ali, sentiu alguma coisa? A morte, por exemplo, de um ente querido ou até de um animalzinho, Sim. né? Então, isso que você está sentindo é tristeza, isso que você tá. Não é muitas vezes a gente engolir e dizer: não, não, parou de sentir. Não, você não pode sentir isso, vamos, 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 Igual vamos. cho Engole o choro. Não, a gente precisa identificar, a gente precisa sensibilizar. E isso é muito legal, né? Porque a gente precisa ensinar as crianças que nem sempre a gente vai estar alegre, que nem sempre a gente vai estar triste, que tristeza passa e alegria também, né? Então, assim, tudo passa, né? Que essa sensação, esse sentimento, ele vai passar. Isso que você está sentindo, ele vai passar, ele não vai ficar perene. E que a gente precisa, sim, também fazer coisas para que também, não preciso sentar e falar assim, não, ele vai passar. Não, eu posso muitas vezes sim. aprender a me autorregular, a respirar, a fazer uma meditação, a fazer o próprio dedinho, né? Eu ensino pro Arthur, quando ele está nervoso, pegar o dedinho e apertar de uma forma mais tranquilinha ali, para trazer uma paz, para trazer uma tranquilidade. Gente, sigam essa dica, hein. É maravilhoso, você Nem tá eu ansiosa, sabia disso. menina, você tá ansiosa, você tá não sei o quê, você pega ali o dedinho, ó, tem um pontinho ali que te traz uma calma, você vai respirando, é autorregulador. Então a gente precisa, né, identificar para eles e é que eu falo, lidar com as nossas emoções da melhor maneira. Porque hoje a gente tudo é impulsivo ou rompante. Não precisa. Vamos relaxar, Uhum. vamos, né? E saber principalmente que tudo passa e que tudo tem um jeito. Nada, né? Não, a gente precisa também trabalhar com essa questão do eu não preciso resolver agora. Se a gente não sabe o que fazer, não faz. Calma. Respira, calma. Amanhã a gente vai solucionar, né, porque a gente às vezes vai fazendo Sim. no hope, na agonia, né, naquela coisa da ansiedade, não, e às vezes acaba fazendo errado. Então a gente precisa, eu diria que a grande dica para as crianças é identificar, é dar nomes, né, vamos ver um filme, que Uhum. tem os filmes agora que estão maravilhosos nesse sentido, né, Sim. viu alguma coisa, aproveitar os detalhes, né, que estão acontecendo, e o que você está sentindo, o que você está sentindo, o que que é isso? É nominar, né, dar nome às coisas. E eu acho que essa geração agora é uma geração que tende a, entre aspas, sofrer mais do que a gente sofreu, porque é muito o imediatismo, que é aquela coisa assim, é na hora, assim, não sabe esperar, não sabe ficar ocioso, tem sempre que estar ocupado fazendo alguma O coisa, não tédio, sabe ficar parado. não, não sabe ficar parado. É uma geração de internet, é uma geração de informática, né, que eles não trabalham. Se a gente for observar, a gente estudou com Barça, a gente estudou com enciclopédia, a gente ia para a biblioteca estudar. Essa molecada aperta o botão, tá ali, o Já tem mundo o mundo inteiro. já tem o mundo inteiro. Então, e se a gente, né, adulto, que já sabe, né, lidar com algumas coisas, muitas vezes não sabe lidar, imagina a criança. Né? Então, é sim uma geração que a gente tem visto, e eu diria que a gente precisa cuidar mesmo das emoções.
porque é sim uma geração que está cada vez mais ansiosa. A gente está vendo uma chegada muito cedo na psicoterapia, crianças de 3, 4 anos já na psicoterapia, né? Umas crianças que não sabem lidar com a frustração, né? O dizer não. A gente está com uma dificuldade de dizer não para a criança. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que não sei o que, tarara, porque meu filho precisa de um telefone de última geração, ele precisa de uma televisão, ele precisa, né? E aí? E eu não estou dando o básico, muitas vezes, que é o carinho, a atenção, o afeto, é o afago, né? Então, até muitas, se a gente observar, eu gosto muito de praça de alimentação, sempre gostei de shopping. Aham. E aí, de observar. Se a gente for observar, hoje senta lá 4 pessoas, né? Os pais e as 2 crianças e tal, uma família, né? De 4 pessoas, todos no celular, todos no tablet, ninguém conversa, ninguém fala, né? Então, uma dica, né? Já que a gente está trabalhando com Sim. dicas, estão almoçando, ali é o momento de conversar, sem celular, sem internet. Não, e muitas vezes você passou a semana, tipo assim, criança na escola, você no trabalho, Trabalhando, se encontrando pouco, ou só deixando na escola e buscando na escola, e todo mundo cansado. E aquele fim de semana, que é aquele momento para a família estar junto. se conectar de novo, tá todo mundo, cada um num tablet, cada um num celular, muitas vezes conversando e mandando meme no grupo da família. Você pode conversar ali no meme na frente da pessoa, não, você tá ali no grupo, né? Então, assim, observem isso, a gente tá muito, né? Eu sei que é difícil, a carga é pesada, a sobrecarga é pesada, né? Eu sei disso, mas a gente precisa muitas vezes estar mais próximo dos nossos filhos. Olhar no olho, a gente perdeu a capacidade de olhar no olho, de abraço, gente. Já viu aquelas pessoas que abraçam de um lado só? A gente abraça, 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 coração com Mesmo. coração. A gente tem que sentir coração com coração. Né? Aquela pessoa que bota a bunda para trás para abraçar, né? Então, assim, não é. A gente precisa. O ser humano, ele precisa de contato, ele precisa de físico, né? Então, a gente precisa estar mais atento às nossas crianças mesmo, né? E eu falo muito que da gente, não tem como você abandonar a tecnologia, Sim, não tem como, tá presente, então você tem que direcionar da da melhor melhor forma. maneira, de uma forma mais saudável. É, Você não pode chegar e falar, você não pode alienar a criança, porque hoje em dia tudo, até as escolas, né, estão usando como ferramentas e tal. Mas a gente pode muitas vezes selecionar o tempo, né? A gente pode uhum, muitas vezes ver coisas juntos, ou naquele momento não, ninguém pega o telefone, né? Ninguém pega o telefone. Vamos jogar ali, naquele momento ninguém pega, ninguém vai fazer, não sei o quê. Então a gente precisa estar, é, né? Porque também não adianta eu dizer, olha, você não pode pegar, mas eu tô lá. Não. Então o exemplo vem de cima. vem. Afinal, somos nós que temos a responsabilidade da E comunicação. e é isso que eu falo, porque hoje você trabalha com seu telefone. Sim, Tipo assim, eu falo que o nosso trabalho hoje duplicou, triplicou, porque você tem aquele seu período, você no consultório, eu ali no consultório, em atendimento clínico. Mas você saiu da porta para fora, os questionamentos, as dúvidas, aquele acompanhamento que você dá, ele continua, sim. quase que 24 horas 24 por horas. dia. Ué, por muitas vezes, 2 horas, 3 horas, até porque quando a gente está trabalhando com a questão da prevenção ao suicídio de pacientes que têm, Sim. pode acontecer qualquer hora. Então, muitas vezes eu atendia de madrugada. Você acorda 2, 3, porque você sabe que você tem um paciente que está em crise, você tem que estar ligado, né? Então, acaba que assim, é 24, Uhum. né? Então, isso sobrecarrega. E a gente precisa estar mais, né? A gente usa o telefone, usa a tecnologia, usa tudo isso, mas eu diria, com parcimônia, né? Com tranquilidade. Uhum. Uhum. E uma mensagem, Paty, para que você queira transmitir, assim, para as mães dessa como lidar, assim, com os filhos hoje. Vamos lá. Eu diria que primeiro se cuide, né? Primeiro se cuide, Hum, olhe para você, se valorize, né? Autocuidado, autoconhecimento. Faça uma terapia, muitas vezes é mais fácil para a gente lidar com tudo isso, né?
quando a gente tem um acompanhamento psicoterápico, não é vergonha ter um acompanhamento psicoterápico, pelo contrário. Se observou que está mais triste, que a criança está mais triste, está mais ansiosa, está mais precisando de cuidados, procure ajuda. Não fique naquela do tipo, vai passar, ou vai acabar, ou é rápido, ou é isso, ou é aquilo, né? No sentido de procure ajuda. Não demore muito, porque às vezes a gente demora muito até a pedir a nossa ajuda. Né? Não, esse aqui eu aguento, isso aqui é fácil, é rápido, né? E tal. Não, procure ajuda. Né? Hoje você tem diversos tipos de psicoterapias, diversas formas da gente adquirir esse autoconhecimento, né? Cognitivo comportamental, psicodrama, gestalt. Hoje você tem, né, um monte. Sim. E uma vai se adequar à tua forma. Né? Tem as próprias terapias alternativas, floral e tal, que eu sei que muitas vezes a psicóloga não... Tem várias reações que são reações da idade mesmo. Também. Mas qual que é aquele diferencial, assim, que você fala assim: "Cara, eu tô achando que isso já não tá dentro da fase da normalidade para tá levando o filho para Psicoterapia. isso"? Eu diria que, assim, quando foge muito, né, da normalidade, eu diria, né? Por exemplo, a gente, né, estava falando da questão da adolescência. A adolescência por si só já é complicada, né? Se a adolescência já era complicada, hoje em dia, então, né, com essa coisa do cyberbullying, do bullying, de todas as coisas acontecendo, ela ficou um pouco pior, né? E aí acaba que, assim, muitas vezes, será que eu estou tendo tempo? E aí fica um julgamento nosso mesmo como mãe, né? Será que eu estou dando tempo tendo tempo com o meu filho ou com a minha filha, de estar próximo, de estar acompanhando isso direito, de estar ali do lado, né? Não tô. Putz, será que precisa? Não, mas ela está mais agoniada, ela está mais ansiosa. Eu estou vendo que aquilo não é uma fase. Eu diria que, assim, fase é uma coisa que dura aí 1 mês, 2 meses, 3 meses e tal, e aí passa. Agora, quando essa coisa fica persistente, todo dia, por exemplo, todo dia a pessoa acorda mais mal-humorada, mais ansiosa, mais chateada, tem choros excessivos. Sim. E o que a gente tem percebido muito, esqueci de falar até, o que a gente tem percebido muito, que os adolescentes estão pedindo para ir para psicoterapia. Então, assim, ou até as próprias crianças. A gente chegou lá no consultório, na clínica, o pai falando que a criança tinha 6 anos. Patrícia, ela pediu que ela queria conversar com a psicoterapia, começar a psicoterapia. E ela sabe o que é psicoterapia? Aí a mãe fazia, né? Aí ele vê a mãe fazendo, falando e tal, não sei o quê, e ela foi. E tá adorando, adorando, né? Então, e mudou o comportamento. Então, assim, eu diria que ouvir as nossas crianças, né? Ouvir muitas vezes a demanda, né? Às vezes a gente acha que é birra. Não, aquilo é uma emoção, muitas vezes, que não tá, né? É teimosia. Aquilo é uma emoção ou alguma coisa que está acontecendo que ela não está conseguindo botar para fora, né? Então, às vezes, qual é a diferença? Eu diria que, assim, é o tempo. É o tempo, 1 mês, 2 meses, tá? Ou muitas vezes a rotina. Todo dia tá assim. Bom, então vamos levantar a lebre e vamos falar assim, não. Porque tem dias que você acorda mal, tem dias que você acorda bem, tem dias que você acorda cansado, tem dias que você acorda virada no giraia para fazer um monte de coisa. Então, isso é natural do ser humano. Agora, se todo dia tem uma rotina assim, a gente precisa olhar com carinho, olhar com tranquilidade, né? Então, e se cuide. Se cuide, olhe para você, procure ajuda e não deixe de procurar, né? Não deixe de procurar ajuda, porque é importante, a gente precisa estar bem, a gente precisa saber lidar com as nossas emoções. Sim. O corpo vai, mas a mente pode ficar aí e entra em colapso, e a gente não precisa entrar em Então, assim, não colapso. tem motivo para você ficar com essa tristeza, para você ficar com esse sofrimento, sendo que a gente tem, assim, acesso a tantas
tantas coisas. Tantas terapias, sejam as tradicionais, sejam essas alternativas. Sim, a gente precisa. É muito bom, procure psicólogo, procure, né? Mas a própria religiosidade, a Sim. espiritualidade e tal, ajuda, né? Em algum processo, em todos os processos. Mas eu diria que, assim, procure ajuda psicológica, faça terapia, não tenha medo, o psicólogo não vai fazer nenhuma tortura, pelo contrário, é legal, né? E a gente tem um outro mundo lá na frente depois da psicoterapia, que é um mundo bem melhor para a gente cuidar dos nossos E filhos. isso pode te estimular numa mudança aí de estilo de vida. Você, como você falou da sua paciente, de ir para academia, de mudar, de começar a se ver de uma outra maneira. De uma Isso outra forma. vai ajudando. Com certeza, com certeza. E é isso, a gente precisa fazer o ciclo para que as coisas fiquem bem, para que as coisas fiquem tranquilas, né? Paty, agora deixou mensagem. Eu queria uma mensagem final de estímulo para as nossas borboletas em geral, com filhos, sem filhos, para enfrentar esse mundo de uma forma mais leve. Já que nós estamos falando de borboletas, cuide do seu jardim, né? Para que possamos voar cada vez mais alto e para que possamos pulverizar, né? Os nossos jardins do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Agradeço demais estar aqui com vocês. Amei. Ótimo. E agora, antes da gente despedir, conta onde te encontramos, redes sociais, site, fala tudo aí. Vamos lá. Eu tenho uma clínica de psicologia, multidisciplinar, na verdade, lá na 705, 905 Sul, em Brasília, né? Clínica de Psicologia e Bem-Estar, Patrícia Maretti, né? Aceitamos convênios particular. Quem falar que me viu aqui no Podpri vai ter um desconto, qualquer coisa, né? Aí fazemos avaliação neuropsicológica também. Temos diversas terapias, atendemos crianças, adultos, adolescentes e casal, tá? Então, quem tiver, né, interesse, pode passar o telefone? Lógico. O telefone é 61-3242-4349, WhatsApp e telefone fixo. Então, a gente espera. E o Instagram? E o Instagram é Pmarete Clínica. O Instagram é Pmarete Clínica, né? Então, estamos à disposição de vocês. A gente vai começar a retornar, na verdade, né, um grupo de mulheres. Então, as borboletas estão convidadas para participar também, para trabalhar justamente essa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, e para que a gente expanda o nosso bem-estar e a nossas... Tem os atendimentos online? Tem atendimento online para quem não for de Brasília, para quem mesmo de Brasília que não quer se deslocar e tal. Então, a gente atende online e atende presencial também. Paty, muito obrigada por ter vindo aqui, muito obrigada por esse papo enriquecedor e muito bom falar disso, porque eu acho que tem que ser falado, porque quanto mais a gente fala e leva conhecimento, mais a gente ajuda pessoas, principalmente nossas borboletas. Com certeza, adorei estar aqui, adorei, obrigada pelo convite e a gente se vê. Super beijo, borboletas! E chegamos ao final de mais um episódio do Podpri. Eu espero que vocês tenham amado como eu amei. E tão importante quanto cuidar da saúde mental é cuidar da saúde bucal. Então, me sigam lá no meu Instagram com várias dicas de saúde bucal para você ter o seu sorriso lindo sempre. @DRA Priscila Pagiotto. Te espero lá no meu Instagram e te vejo no próximo episódio. Até mais!